Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje nós vamos fazer suportes para guardar todos os nossos carregadores do notebook dentro de um case que chegou aqui para gente que está tudo muito desorganizado. Então, para você que achava que a impressão 3D é só para fazer bonecos e artigos de decoração, não é não. Nós podemos aí trabalhar intensamente com organização de ambientes 5S, padronização e por aí segue. Então se liga nessa aula que ela vai ser completa. E é claro, antes de continuar nossa aula, não deixe de dar o seu like e fazer o seu comentário. O que você tem achado desse nosso conteúdo, desse nosso passo a passo que a gente tem passado para vocês nessa playlist de Inventor? Me conta aqui nos comentários. Valeu! Pessoal, olha só, nossa situação problema começa partindo do nosso carregador e da fiação. Então, o que a gente poderia fazer para tentar solucionar com a impressão 3D esse nosso desafio aí de 5S, né, de organização? Aqui é importante a gente dar uma olhadinha nos corpos sólidos, olha só. Aqui eu tenho a bateria e aqui eu tenho o cabo. Então, são dois corpos sólidos na mesma peça. Então, eu tenho uma peça com dois corpos em separado. Como isso daqui faz parte de uma única peça, eu posso unir tudo isso em uma única peça que vai se chamar bateria. Então aqui eu posso vir no combinar e selecionar os dois itens. Quando eu vou no combinar, seleciono os dois itens e coloco aqui a opção de saída união, eu dou um OK, pronto. Agora eu só tenho a peça bateria. A peça bateria faz parte, essa daqui e essa outra faz parte de uma peça só. E ele aparece aqui o combinar aqui embaixo para gente, que foi justamente a situação onde a gente juntou aqueles dois corpos. Muito bom. Dessa forma, então, eu vou iniciar um esboço 2D, eu vou iniciar da onde? Eu vou iniciar partindo da base do meu carregador. Essa base do meu carregador, eu vou precisar ter uma área aqui, por exemplo, uma área desse tamanho, mais ou menos, estipulada para ter aqui um vão, para a gente poder caber esse nosso carregador dentro desse vão. O que mais que a gente vai precisar fazer aqui? Eu vou utilizar um offset aqui, ó, de 5 milímetros, que vai ser a nossa espessura de parede. Então eu tenho 5 milímetros de espessura de parede, eu utilizei aqui o offset, ou então, em português, o deslocamento. Optei por uma medida de 5 milímetros. Isso já determinou para mim qual vai ser a parte interna e qual vai ser a parte externa da minha peça. Bom, com isso daqui, a gente tem um outro probleminha que a gente precisa se atentar. E o problema é o seguinte, essa parte desse cabo aqui é uma parte um pouco mais volumosa do que essa parte aqui. Então eu preciso ter uma área um pouco maior aqui para estar trabalhando justamente com a parte do cabo. Com isso, a gente pode, por exemplo, ter aqui uma divisão para não ficar o cabo e o nosso carregador de forma solta, né, dentro dessa caixinha. Então, o que nós podemos fazer? Eu posso diminuir aqui a área, com um retângulo mesmo, diminuir a área do carregador. Então, eu vou ter aqui uma área do carregador um pouco menor. O carregador ficar um pouco mais ajustado aqui, não ficar batendo na hora que a gente for carregar nosso carrinho. E aqui, ó, eu vou fazer um fechamento também, ó. Eu também vou fazer um fechamento dessa área aqui, também com 5 milímetros aqui, comandinho de distância. E nessa forma a gente já tem uma base aqui de como que seria a área que vai ficar os cabos. Essa área vai ser maciça, aqui vai ser uma divisão, e essa área aqui vai ser a área do nosso carregador. Sabendo disso, então, vamos pegar o modelo 3D, extrusão, e eu vou extrudar, ó, apenas essa parte, essa de baixo não. Essas duas aqui não vão extrudar. Segura o Shift. Aqui. Essas partes aqui eu não quero. E aí, nós vamos jogar ele para cima um determinado tamanho. Eu vou colocar aqui com 100 milímetros. 100 milímetros eu acho que ficou pouco. Vou colocar com 120 aqui para ele pegar do meio para cima, né? Não ter perigo disso aqui acabar caindo. Então, dessa forma aqui, eu acredito que seja uma boa solução aqui para a gente estar iniciando a nossa caixinha aqui, o nosso porta-carregador. Agora, na parte de baixo aqui, eu precisaria fechar, para não deixar o cabo cair. Então, eu vou entrar aqui no iniciar esboço, vou clicar novamente nessa área,
E eu posso justamente vir aqui e fazer um retângulo nessa parte de baixo aqui, ó, pegando do ponto verde até o ponto verde, para ele já pegar como referência, e usar o comandinho de extrusão, uns 5 milímetros apenas, só para fazer o fechamento da parte de baixo. Então deu um OK, está pronto, ó, esse elemento já está feito. Aqui nós temos um problema muito sério, pessoal, que é o quê? Nós, quando fizemos essa primeira extrusão, ele uniu com a bateria, ficou tudo a mesma coisa. E aí, na hora que eu for fazer a impressão dessa peça, ele vai unir junto com a bateria e vai imprimir a bateria também, e não é isso que eu quero. Então eu preciso dividir esse corpo aqui desse corpo aqui. Isso a gente deveria ter feito quando a gente fez a primeira extrusão, essa extrusão 10 aqui. Eu vou clicar duas vezes, eu posso até puxar esse final da peça, eu puxo para cima, ele já eliminou aquele elemento de baixo, mas ele está aqui, ó. Eu só trouxe o final da peça para cima, ele não está visível. Vou clicar duas vezes na extrusão 10 para a gente poder fazer uma edição. E ao invés de eu unir, eu vou criar um novo sólido. Ó. Criei um novo sólido chamado sólido 8. Vou dar um OK. Ele abriu aqui para mim o sólido 8. Então a bateria é uma coisa, o sólido 8 é outra coisa. E aí eu vou pegar esse final da peça e vou puxar para baixo de novo. Já apareceu novamente a basezinha aqui para mim. Só que essa extrusão 11, o que acontece? Ela ainda está unida no sólido 1, que é a nossa bateria. Então ele ainda continua fazendo parte da bateria. Não é isso que eu quero. Eu quero, por exemplo, tirar esse sólido 1 daqui, e ele pergunta, mas você vai querer unir com qual sólido? Eu quero unir com esse sólido aqui, ó. Pronto. Ele já vai unir agora com o sólido 8, ó, ao invés de unir com o sólido da bateria. Vou dar um OK. Fechou. Agora eu tenho o sólido 8 todo unido, ó, fazendo parte de uma coisa só, e a bateria é outra coisa em separado. Então, dessa forma, a gente está trabalhando com dois corpos na mesma peça. Bom, aqui ainda nós podemos fazer agora um pouquinho mais de firula, deixar isso aqui um pouco mais bonito e apresentável. Uma das coisas que a gente acabou avaliando é que, por exemplo, Daniel, eu quero que essa parte de baixo ela fique desenhada, não fique dessa forma fechada aqui, porque para limpeza ou algo do tipo fica ruim. Eu gostaria que aqui ficasse com um desenho ou alguma coisa do tipo. O que a gente poderia fazer para melhorar um pouco essa ideia? Eu vou clicar com o botão direito na bateria, vou tirar a visibilidade dela, então ele acaba sumindo para mim. E aqui eu posso fazer alguns desenhos, justamente para a gente poder ter essa habilidade. Vou criar em esboço 2D, vou clicar nessa face de dentro, e eu posso vir nessa face de dentro aqui, vamos utilizar aqui, por exemplo, a ferramenta de polígono, um polígono de 6 lados, ó. Vamos abrir um polígono de 6 lados aqui de qualquer dimensão inicialmente. O polígono, quando a gente cria ele cria meio solto. Quando a gente coloca a medida dele aqui, ó, vou colocar a medida de tamanho, vou colocar aqui 8 milímetros o tamanho dele. Você pode perceber que ele está totalmente solto aqui e ele ainda gira. Não sei se vocês percebem, mas aqui está inclinado, não está na horizontal certinho. Eu vou pegar aqui o comandinho de horizontal, vou passar o mouse em cima, ele jogou para vertical, tá vendo ou não? A linha está pontilhada, fica na vertical. Vou inverter. Vertical, então, olha lá, ele puxou a linha na horizontal. É isso mesmo que eu desejo. Cliquei, ele já direcionou para mim. Eu vou colocar uma determinada medida para ele, daqui até aqui eu vou colocar 8 milímetros. E, por exemplo, daqui até aqui eu também vou colocar 8 milímetros. Então, 8 por 8. E agora eu posso virar e falar, Daniel, eu gostaria de fazer uma cópia múltipla disso aqui. Como que a gente pode fazer para resolver isso? Eu vou entrar aqui no retangular, vou selecionar esses nossos elementos todos que eu desejo copiar, vou mandar na direção 1, clico na direção 1, ele já vai fazer uma cópia. Aqui eu vou colocar, por exemplo, 12 milímetros, e eu vou colocar aqui 4 cópias. Beleza, é uma opção. 12 aqui eu vou jogar para 11, só para ele dar uma distância um pouquinho melhor desse outro lado aqui. E nas alturas, a direção 2 eu vou inverter, nós vamos colocar aqui 3 elementos e eu vou colocar também com 11 milímetros. Muito bom. Dessa forma, ele já está praticamente realizado esse nosso elemento. Aqui eu preciso, por exemplo, acertar o meio. Eu quero deixar isso aqui totalmente alinhado no meio. Se a gente for avaliar, a distância que eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui inspecionar, medir. A distância que eu tenho daqui até aqui, medir desse ponto aqui
até essa linha, ele está pegando inclinado aqui, vamos pegar no ponto de baixo, até essa linha aqui, ó. Medir dessa linha aqui até esse ponto. Eu tenho 3,3 mais ou menos. E dessa medida daqui até esse ponto, eu tenho praticamente 5 milímetros. Então eu tenho que trazer ele mais 1 milímetro para o lado. Então eu vou jogar aqui próximo de 9 milímetros, só para dar uma ajustada na distância. E o outro lado eu acredito que eu vou colocar aqui, ó, uns 7 milímetros para dar uma ajustadinha também, ficar um tamanho um pouquinho melhor do outro lado. Dessa forma aqui, vou colocar 7,5. Aí, ele já ficou mais ou menos centralizado. Com isso eu posso extrudar esses elementos todos, formando aí um desenho na parte de baixo, mas eu não quero extrudar criando, eu quero cortando. Ele vai cortar para a parte de baixo, vou dar um OK, e está realizado esse tipo aí de configuração. Então aqui embaixo já vai ter uma área um pouco aberta. Essa é uma possibilidade que a gente pode estar utilizando aí para melhorar essa situação na parte de baixo. E nessa outra parte aqui, a gente pode fazer uma outra situação, uma situação mais simples. Posso pegar aqui, fazer apenas um círculo, pegando do meio aqui, pegando do meio aqui, puxo ela para cá, alinhado, ó. E agora eu vou alinhar, por exemplo, na vertical, esse ponto com esse ponto, na horizontal, esse ponto com esse ponto. Eu vou colocar um determinado diâmetro aqui, por exemplo, 30 milímetros. Com isso aqui, ó, eu já tenho uma opção aí de vazado nesses dois lados. Seria aí uma possibilidade de trabalho. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também, como aqui é a parte onde vai ter os cabos, eu posso fazer um arredondamento nessas áreas aqui, para não ficar esses cantos vivos. Vou fazer um arredondamento com o comando de raio. Então esse rainho aqui, vamos aumentar ele um pouquinho, ó. Beleza, com 8 milímetros aí, já é o suficiente, nós já temos uma superfície arredondada. E nós podemos também, que aqui é uma face da frente do nosso elemento, colocar aqui essa face arredondada com 13 milímetros, que eu tenho a espessura de 5, né? Então 8 de dentro mais 5 já vai dar os 13 na parte externa. Esse aqui seria aí uma opção bastante válida. Na parte de baixo dela, para ela não ficar esse canto vivo, a gente pode utilizar um chanfro, fazer um chanfrinho aqui de 2 milímetros já é o suficiente, só para ver uma quebrinha de canto. Beleza. E agora aqui vamos dar uma olhadinha como que está a bateria aqui dentro. Ó. Ótimo. Desse lado ele vai ficar preso na própria porta, né? Então não há necessidade de mexer. E aqui eu posso fazer uma firulinha, fazer um desenho. Aí vamos clicar na parte de cima, pegar aqui no esboço da parte superior. Eu posso criar aqui um retângulo, saindo, por exemplo, desse ponto aqui, vindo até esse ponto aqui. Essa medida daqui até aqui não é uma medida importante para mim, eu vou colocar aqui um valor de 25 milímetros, só para ter uma medida exata. E eu vou extrudar isso para baixo. Vou pegar esse pontinho aqui e jogar para baixo. Essa daqui vai ser a opção, vou jogar aqui com 85 milímetros para baixo. Muito bem. E agora, para fazer um acabamentinho, eu vou fazer um rainho aqui, aqui, aqui e aqui. Com o valor era 25 dividido por 2. Pronto, a gente já tem um rainho nessa superfície. Aqui ele está pegando num ponto que eu não gostei. Ó. Então vamos colocar aqui pelo menos 20 dividido por 2. Um rainho de 10. Um rainho de 10 já vai ficar mais legal. Então beleza, já fechou aqui. Ó. Nós já temos uma situação bastante interessante. Depois a gente tem que pensar que eu vou ter 20 elementos desse daqui. E aí surgiu uma ideia muito bacana que era para colocar aqui na frente o número do nosso carregador. Como que a gente pode fazer para não precisar imprimir várias peças dessa e mesmo assim poder colocar de forma padronizada o número aqui? Podemos pensar numa situação que é o seguinte, eu vou criar um esboço 2D nessa face. E nesse caso aqui, eu vou criar, por exemplo, um retângulo inicialmente. Vamos criar um retângulo aqui de, por exemplo, 2 milímetros. 2 milímetros esse retângulo. Eu vou fazer como se fosse uma pontinha nele aqui, ó, para parecer aqueles relógios. Então fiz uma pontinha nele aqui. Vou colocar a igualdade desse lado com esse lado aqui, desse lado com esse lado aqui, já estava.
Vou colocar a medida daqui até aqui com 1 milímetro, já está também. Vamos ver se do outro lado também aceitou. Aqui 1 milímetro já está também. Beleza. Essas duas linhas eu vou colocar de construção. E o tamanho total dele daqui até aqui, que vai ser o tamanho da minha letra, eu vou colocar com 15 milímetros. Vamos ver se vai ser um tamanho que vai dar legal. Esse elemento já está pronto aqui para mim, eu só posso colocar ele numa determinada posição. E aqui a gente começa um processo de cópia. Eu posso pegar aqui o retangular pattern, vou pegar o retangular pattern, vou pegar numa direção, por exemplo, da altura. Vou colocar aqui 3 itens e vou virar ele ao contrário. E essa medida que eu vou colocar entre eles, nós vamos ter 15 milímetros também. Então ele tem 15 milímetros de largura do nosso texto e vai ter 30 milímetros de altura. Beleza, essa é uma situação. E a outra, eu vou fechar aqui, ok? Fechou nessa posição. Depois eu vou pegar uma cópia desse elemento aqui. Vou selecionar um ponto base, vou, por exemplo, copiar ele daqui para cá. Belezinha? E agora eu preciso girar esse elemento. Vamos pensar aqui na opção de girar. Vou selecionar esse nosso elemento. Ponto central, vou pegar esse ponto. Ele fala que tem algumas restrições que vão acabar sendo perdidas. Restrição de horizontal, vertical e por aí segue. A gente fala que sim. E aí eu vou girar esse daqui 90 graus. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui com 90 graus. Ele vai ficar legal. Colocando 90 graus aqui, aplicar, ele não ficou muito bom. Vamos inverter ele aqui de novo. Girar esse elemento aqui, ponto de base, aqui, sim. E eu vou girar ele para baixo aqui, ó. Agora daria colocar 90 graus, ele iria para cima sem problema. Tá feito essa posição. E aqui eu preciso movimentar ele, né? Eu vou precisar movimentar esse nosso elemento para algum local aqui. Então eu vou pegar ele, movimentar, ponto base, vou pegar esse pontinho aqui. Quando eu colocar aqui, eu posso justamente fechar ele bonitinho, ó. Já fechou direitinho. É uma opção bastante válida. E agora eu vou ter que fazer uma cópia desse cara para o lado e para baixo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o retangular, vou pegar esses elementos novamente, ó. Vou mandar a direção, essa direção aqui, vai ter 15 milímetros para esse lado, ele já veio para cá. E vou pegar a direção 2 para baixo aqui, invertido. Também vou colocar aqui 15 milímetros, ele já veio para baixo aqui também. E eu vou dar um OK. Olha só, aqui a gente já tem o formato 8, muito bem definido para a gente. E agora, para fechar isso aqui, eu vou pegar o retangular de novo. Vou selecionar todo mundo, direção para essa direção aqui, e eu vou colocar, antes disso, vou até cancelar, vou fazer um primeiro. Eu vou extrudar um direitinho, preparar um certinho que eu desejo, e depois eu movo ele, copio ele inteiro para o lado. Vai ser até mais fácil. Então esse elemento ele já vai ficar aqui, eu acho que é uma boa posição para ele, vou encerrar o esboço. Isso aqui tem 1 milímetro de largura, eu vou copiar todos eles aqui, ó. Peguei e fiz uma cópia de todos eles. Vou colocar aqui para cortar e vou colocar aqui 1 milímetro também para baixo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. 1 milímetro para baixo, ó, é uma opção talvez dê sucesso para a gente aqui. Vamos dar um OK. E está feito. Ele já fez esse nosso elemento. Agora aqui eu gostaria de fazer chanfros nessas estratégias aqui, ó, aqui e aqui, com 1 milímetro também, mas ele vai dar, eu acho que ele vai dar erro. Ah não, deu certo, ó. E aqui. Olha só, do jeito que está aqui, ó, que eu pensaria que seria sucesso. Aqui eu já vou ter um elemento, ele já vai ficar triangular aqui para mim, então esse ponto aqui não tem problema. Aqui ele vai ficar triangular também, aqui também, olha, só esse daqui que eu não preciso. Esse aqui eu vou ter que tirar fora. Aqui não há necessidade. Da forma que ele está aqui, a gente vai conseguir fazer uma outra pecinha e encaixar aqui dentro numa boa. Vai dar legal sim. Vamos colocar um OK aqui e pronto. Isso aqui está feito o nosso número 8. A gente vai precisar aqui. E agora, ao invés de eu utilizar o retangular pattern lá no Sketch, eu vou utilizar o retangular por aqui, ó. O padrão retangular, eu vou pegar o chanfro e a extrusão,
Vou pegar na direção, vou colocar uma direção que eu desejo aqui e vou colocar os 15 milímetros que eu desejo. Aqui eu vou precisar mais do espaço. Então vai ficar uns 17, bateu certinho. Vamos colocar aqui uns 19 para ele ficar com 2 milímetros de distância. Vou dar um OK. Pronto. Ele já fez os dois números aqui para a gente. Com isso, eu tenho duas opções aqui. Ou eu só pinto a parte de dentro, onde eu desejo, para formar o número para mim. E eu particularmente acho que vai ficar um pouquinho porco. Ou eu faço agora uma nova pecinha por cima para encaixar em cada um desses espaços aqui. Então, que seria uma outra opção legal também, porque aí depois a gente imprime as peças coloridas e encaixa justamente no local que a gente deseja, colado. Então, essa é uma opção que daria muito certo. E aqui a gente conseguiria colocar o número do carregador para manter a organização. Bom, pessoal, vamos lá então para imprimir essa pecinha. Eu vou vir aqui na parte dos corpos, vou tirar aqui a minha bateria, tirei ela, vou imprimir apenas essa daqui para a gente ver se vai funcionar. Vou vir aqui em ambientes, vou vir em impressão 3D e agora aqui a gente pode definir uma orientação, colocar ele em pé, pegar uma face, nessa face aqui, pronto, já virou. Os corpos aqui eu não quero então, ok aqui primeiro, eu não quero a bateria, tiro a bateria e não quero a letra por enquanto. E aqui nós vamos salvar esse elemento. Vou vir aqui no STL e vou salvar na área de trabalho como carregador Dell. Vou colocar aqui como carregador Dell, vamos colocar como suporte. Suporte Dell. Vamos salvar ele, fechou. E agora nós vamos abrir lá o Prusa. Aqui nós vamos utilizar a nossa impressora da CR200B. O filamento nós vamos utilizar o ABS da 3D Vale. E aqui na altura de camada nós vamos colocar aqui uma altura de camada um pouco mais grosseira, só para ele fazer um pouco mais rápido, para a gente poder avaliar. Perímetros eu vou colocar 5 perímetros, para ele ficar um pouco mais resistente. E vou chamar aqui o nosso arquivo, nosso suporte da Dell. Muito bem, tá ele aqui, ó. Preenchimento, podemos colocar aí na faixa de 15% de preenchimento. E aqui eu gosto bastante do Prusa Slice, que não tem muita coisa para a gente acabar ajustando. Dessa forma que ele se encontra, ó, já vai ser aí uma opção bem interessante aí para a gente fazer esse nosso teste. Aqui vai demorar 16 horas para terminar, é um tempo bastante expressivo aqui. E olha que nós estamos trabalhando com uma altura de camada um pouquinho mais grosseira, né? Vamos dar uma olhadinha nas velocidades que a gente tem aqui. Vamos colocar aqui as velocidades, vamos para 60 milímetros por segundo de velocidade. As acelerações eu gosto aqui na casa de 1500. E vamos dar uma verificada como que ficou. Ó, já foi para 12 horas. Vai ser isso que nós vamos ter que fazer mesmo. Vamos mandar imprimir isso aqui e ver primeiramente se vai dar certo. O preenchimento a gente poderia diminuir um pouquinho. Vamos colocar aqui 5% só de preenchimento. Aí já foi para 10 horinhas. Então a gente já conseguiu reduzir aí, querendo ou não, praticamente aí, se eu não me engano, era 18 horas a primeira vez. Para 10 horas aí já deu uma reduzida legal no tempo. Aqui vai durar 10 horinhas para imprimir. E esse é o resultado que nós tivemos. Olha que bacana, que qualidade, show de bola. Vamos montar para ver. Eu aqui acho que dá para a gente melhorar alguns pontos nessa peça. Vamos propor algumas melhorias? Coloca aqui nos comentários o que você acha.